concepção tem um aspecto importante hoje da chamada nova biologia. A Candice Pert, uma bióloga, que recentemente num filme chamado Quem Somos Nós, ela aparece. Ela aparece para mostrar uma coisa importante que foi uma descoberta dela, que é a respeito dos neuropeptídeos. Os neuropeptídeos são chamadas moléculas da emoção. Ligam o sistema nervoso, o sistema imunológico e o sistema endócrino. Na verdade, as emoções negativas que nós sofremos no começo da nossa vida marcam uma espécie de produção desse neuropeptídeo e isso fica funcionando como uma espécie de droga. E essa droga, muitas vezes as pessoas voltam a experienciar situações completamente inconscientes para aquela droga voltar a ter no corpo. Parando para pensar, isso parece uma coisa paradoxal ou bem uma coisa incoerente, mas há um padrão biológico onde as moléculas das emoções, principalmente negativas, tendem a reproduzir. E por que as negativas tendem a reproduzir? Porque alguma coisa que se tornou um problema se repete até que a gente consiga achar a solução. Na verdade, essa repetição é para ampliação da consciência, né? Não tem nenhum caráter masoquista nisso, é simplesmente uma transformação que precisa ocorrer. Uma coisa importante também na nova biologia, que uma figura incrível, que é o Bruce Lipton, né, escreveu um livro que já está traduzido em português, Biologia da Crença, onde ele, de alguma maneira, faz uma colcha de retalhos de tudo que se descobriu na mais moderna biologia, que muda totalmente os paradigmas que se conhecia. Um deles é que você passa para o seu meio ambiente o gene transfer. O gene transfer, você pode criar mutação no seu ambiente a partir das células que saem do seu corpo. E não só, então, você transforma a sua prole. Na verdade, você pode transformar seu meio ambiente. Isso não porque Darwin estava certo. Darwin não estava certo. Na verdade, a ideia não é competir. A ideia é que todos os organismos vivos evoluam juntos. Então, a outra coisa muito importante, durante muito tempo o Projeto Genoma achava que nós temos 120 mil genes. Não temos. Temos 25 mil, dos quais 24 mil nós temos com todos os outros animais. Então, na verdade, tudo se faz numa espécie de diálogo constante. Também, tão pouco como aprenderam na escola, não é o núcleo a parte mais importante da célula, mas sim a membrana, porque ela comunica o que está acontecendo no meio para que o núcleo se adapte, mude o DNA para que possa continuar a vida acontecendo, né? Então, a vida é um estado constante de colaboração, não existe aquela discussão que se tem há muitos anos, meio ou gen. Na verdade, meio e gen é um diálogo. Há sempre a mutação, possibilidade da mutação adaptativa. Se não existe o recurso no meio para que um organismo fique vivo, na verdade, a membrana comunica ao núcleo, há uma nova adaptação e a vida continua. Então, o ADN é uma molécula bastante complexa e, na verdade, você hoje sabe do grupo de pessoas que ficaram dissidentes do Projeto Genoma e que voltaram para os seus países de origem para continuar as pesquisas, descobriram que, na verdade, o DNA é um supercondutor orgânico, né? Ele tem a capacidade, se essa molécula for esticada, tem 2 metros. E ele tem a capacidade de armazenamento de 3 gigabytes. Esse armazenamento faz a possibilidade de não só transmitir, como eu já falei, a 150 Hz e receber. E de alguma maneira, essa frequência de 150 Hz também é da luz azul do céu, né? O que acontece é que hoje a gente sabe que só 10% dessa molécula é que condiciona caracteres físicos nossos. 90% dela simplesmente é como se fosse um mecanismo de linguagem explicando como é que vai acontecer. Isso é muito interessante porque hoje o DNA é estudado por linguistas, né? Então,
na verdade, no momento específico